Tá bom. Então, gente, vamos estar falando agora sobre pecado, tá? E eu sei que essa série talvez eu não vou ganhar muitos amigos, né? Mas é uma coisa que às vezes a igreja esquece de pregar, principalmente porque se nós pregamos realmente o que é o pecado, o que separa a gente de Deus, né? Porque isso é a definição de pecado. É uma separação da humanidade, do seu propósito com Deus, né? E quando a gente deixar de pregar essa mensagem, nós podemos ganhar pessoas, né? Nós podemos encher igrejas e nós podemos ter o que parece sucesso. O problema é que a Bíblia, independentemente daquilo que a cultura diz, a Bíblia diz o que é o que não é pecado, né? Então a gente vai ter que analisar algumas coisas. E claro, se você está vindo aqui para ver se a Bíblia fala de alguma coisa cultural específico para o ano 2020, alguma coisa que não é assim da época que a Bíblia foi escrita, você vai ter que achar isso, né, no Espírito Santo, orando e pedindo a Deus. Mas realmente esse assunto foi um assunto que eu senti que realmente Deus estava querendo que a gente abordasse nesse primeiro mês, nesse primeiro estudo, né, do mês de maio, tá? Então nós já vamos entrar agora e nós vamos ler o que vai ser a lema destes estudos que vão seguir para frente, tá? Em 1 João capítulo 2 e versos 15 e 17, tá? Se vocês puderem compartilhar também, deixa escrito algumas coisas, pedido de oração, eu agradeço muito, tá bom? Em 1 João 2, 15 até 17 diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, né? Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre, amém? Então, nessa primeira lição, nós vamos estar falando sobre o que é pecado e quais são os seus efeitos. Na segunda lição, a gente vai estar falando sobre a concupiscência da carne, né? A segunda lição, a terceira, desculpa, vai estar sobre a concupiscência dos olhos, né? E a quarta, a soberba de vida, e também terminando qual é o remédio do pecado em nossas vidas, como nós podemos viver santo, como nós podemos agradar o Senhor em nossas vidas, em tudo que a gente é. Então, nós já vamos começar falando sobre o que é o pecado. O que é pecado? Tem muita discussão sobre o que é pecado, né? E tem muita discussão que diz que nós não podemos definir o que é pecado, porque isso pode ser interpretado mal, politicamente ruim, se nós falamos que algumas pessoas estão erradas. Veja bem, a religião hoje não é nem cristianismo, nem judaísmo, nem islã. A religião hoje, no mundo moderno, é tolerância, tá? Tolerância. A tolerância só vai até tal limite, né? Claro, eu estou dizendo que a gente deve ser tolerantes, respeitosos com todos, independentemente da sua orientação e pecado que nós podemos ver. Mas o que o mundo prega é a tolerância, porque a tolerância pode seguir a gente a ter uma aceitação do pecado próprio que as pessoas estão cometendo. E agora, isso é uma coisa que afeta o mundo inteiro, né? Que o mundo não quer ouvir que eles estão indo errado. E se eles continuam fora da graça do Senhor e fora de pedir perdão e arrependimento, eles vão ir para o inferno, ou seja, uma destruição eternal, né, contínuo para a eternidade. Por isso a igreja precisa pregar Jesus e a graça, a misericórdia de Deus, para que as pessoas possam largar o seu antigo passado e seguir em direção de Jesus. Ninguém é perfeito, vamos deixar isso bem claro. Ninguém é perfeito. O mais verdade é que as pessoas que mais parecem perfeito, ou seja, querem parecer perfeito, geralmente são os mais que têm problemas. Jesus chamava os fariseus de sepulcros brancos, né? Que parecem lindo por dentro, lindo por fora, mas por dentro era podre, era cheio de ossos, né? Chamava também de víboras, as pessoas que eram os mais religiosos. Então, eu não estou falando sobre a religiosidade, né? Ou seja, a maneira que você louve a Deus na igreja, a maneira que você faz isso, aquilo.
tudo bem, eu estou falando sobre o coração, porque o pecado se comete primeiro no coração do homem. O pecado é concebido, a Bíblia diz, no coração de homem. Então, no coração de homem, o homem pensa, a mulher pensa alguma coisa, e depois de pensar, vai deixar pensando sobre essa coisa, e logo em seguida vai estar cometendo aquilo que está pensando. Então, o pecado tem uma origem assim. O pecado não tem uma origem de repente. O pecado geralmente tem uma origem que vem de tempo longa, né? Então, vamos estar falando agora sobre o que é o pecado. Em Tiago 1, e versos 14 e 15, diz assim: mas cada um é tentado. Então, ele diz que todos serão e já foram tentados, até Jesus, quando atraído e engoldado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E pecado, sendo consumado, gera morte. Então, o que está falando aqui é que essas são as etapas de pecado. Ou seja, quando o homem é atraído, tentado, ele vai ser atraído por sua própria concupiscência, da carne, dos olhos e da soberba da vida. Mas isso não é o pecado, porque esta concupiscência vai se conceber, ou seja, os pensamentos estão sendo lançados, né? Ideias estão sendo lançadas para todos nós, e nós podemos deixar, como a palavra de Deus entra como semente, o solo bom que recebe a palavra de Deus, que vai dar fruto também. O homem carnal vai dar fruto, ou seja, joio, para o pecado e para a concupiscência, né? Porque essa concupiscência vai se conceber. Então, às vezes a pessoa vai ficar pensando: nossa, eu pensei tal pensamento, eu fiquei imaginando uma coisa e acho que isso é pecado, mas a maioria das vezes não é o pecado. Isso é o semente do pecado. E você pode decidir que eu vou pensar e dar bom solo, terra para essa semente, dar luz e dar fruto, ou eu posso largar e dizer: isso não pode afetar e ficar na minha mente, e lavar a nossa mente, nosso coração com o Espírito de Deus, nossas vidas, e também com a palavra do Senhor. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usava a palavra de Deus para vencer o pecado. Então, talvez também você pode usar a palavra de Deus para vencer o pecado, né? Então, vamos estar falando agora sobre o pecado como o ato de pecado, e também o pecado como um estilo de vida de pecado. Porque hoje também, em meios cristãos, nós temos uma mal caracterização, né, de graça. O que é a graça, o que é a misericórdia. E vamos estar falando sobre isso em Romanos 6. Paulo claramente está falando para a igreja o que é o pecado e o que é a graça também. E ele diz em Romanos 6: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? E ele responde: repugnante, de modo nenhum, com exclamação forte. Na linguagem original que ele estava usando, é para ele dizer: de jeito nenhum nós vamos continuar assim. Isso não define a vida do cristão. O pecado não é um molde, mas é a exceção da vida do cristão. Nós não podemos sempre estar pensando naquilo que nós vamos fazer e ter prazer naquilo que nós vamos fazer de pecado e pensar que nós estamos agora vivendo na graça. Porque ele diz: nós estamos mortos, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele? Então ele diz: como sendo mortos para o pecado, como nós arrependemos dos nossos pecados e fomos batizados em nome de Jesus, que representa o sepultamento, podemos viver no próprio pecado. Isso não pode, ou seja, existir. Então ele está dizendo, e presta atenção, esse é o primeiro ponto, que arrependimento é aonde começa a nossa jornada e não é aonde termina a nossa jornada com Deus. Vou repetir mais uma vez.
O arrependimento é aonde a nossa jornada começa e não termina. Porque já quando nós terminamos a nossa jornada, nós já devemos estar vivendo na abundante graça de Deus. Não significando que a gente vai deixar de falar uma coisa que nós não devemos falar, ou ter uma inveja, ou cobiça. A gente entende que isso acontece, nós pedimos perdão e o Senhor perdoe a gente. Mas eu vou dizer que, assim, às vezes pessoas acham que o arrependimento dessa forma é uma coisa contínua, e claro, é contínua, mas o estilo de vida de pecaminosa não deve ser contínuo, né? E isso que está errado. Em Hebreus 6, em 1, diz assim, por isso, Hebreus 6, em 1, quero, portanto, que os varões orem em todo lugar. Desculpa, estou lendo errado. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele diz, é uma doutrina simples de Cristo. Deixamos nós de levar o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas da fé em Deus. O que ele está dizendo é, vamos subir para a perfeição. Existe um patamar que é fora de viver num ciclo de pecado e arrependimento. Porque até que nós possamos sair desse ciclo de viver no pecado e voltar ao arrependimento e nunca ter realmente arrependido e morto para o nosso pecado, nós não vamos poder conseguir viver naquilo que o Senhor quer que nós vivemos. Por isso nós estamos falando para a Igreja das Brasilândia, da IPUB São Paulo, nós temos que ser uma igreja branca, separada, consagrada, como neve para o Senhor, porque Ele não está procurando algo com mancha, Ele está procurando uma igreja que está vivendo na sua graça e na sua misericórdia e não no pecado. Então, não me malinterpretem, eu entendo que pessoas têm caído em pecado, eu entendo que pessoas são humanos e seres humanos, eu entendo que a graça e a misericórdia de Deus é abundante, isso tudo é verdade, mas eu estou dizendo que se nós não queremos subir mais o nível com Deus, nós vamos viver nesse ciclo de pecado e nós não vamos, como Hebreus 6 e 1 está dizendo, nós não estamos deixando essas partes e princípios elementares da doutrina de Cristo e nós não vamos conseguir prosseguir para o alvo, né, que é para a nossa salvação. Eu não quero que nós vivemos, eu não quero que você vive preso em pecado. Isso não é a vontade de Deus. Quando você foi cheio da presença de Deus e quando você foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você recebeu o dom do Espírito Santo, falando em outras línguas, você foi dado o poder de vencer o pecado. Você foi dado os ferramentas e as armas para vencer o inimigo. Não é para você voltar para trás. E não é para você voltar e dizer, então eu vou viver do jeito que estava. Não, não é isso. Essa não é a hora da gente brincar com Deus. Essa é a hora para a gente se consagrar diante do Senhor. Eu quero que nós possamos viver na plena graça de Deus. Então, Romanos 6, o que está dizendo? Se você é realmente salvo, se você foi salvo pela graça e a misericórdia de Deus, sendo batizado, representado a morte, se você foi tudo isso, um homem, Paulo está dizendo em Romanos 6, verdadeiramente arrependido, não vai querer viver o pecado no futuro. Não dizendo que ele não vai ter problemas, não dizendo que ele vai cair de vez em quando, mas ele não vai querer planejar de fazer o pecado. Sabe quando Judas ele tomou a Santa Ceia do Senhor, a Páscoa com o Senhor, indignamente? Por quê? Porque ele estava lá, aos pés do Senhor Jesus Cristo, e ele estava lá não arrependido, e fingindo que ele estava arrependido. Ou seja, ele já estava naquele momento que ele tomou, representativo do sangue de Jesus e também da sua carne, o pão, ele tomou indignamente porque ele estava planejando entregar Jesus e fazer o pecado. E às vezes o que vai condenar a gente é isto. Não é que a gente caiu numa armadilha, não é que de repente alguma coisa aconteceu e nós pedimos perdão imediatamente com Deus, mas é que nós estamos na igreja,
no altar, chorando, pedindo arrependimento, já pensando do pecado que vamos cometer. Então, não sei se isso faz sentido, mas quando chegar para esse nível, Paulo está dizendo que você não é salvo. E eu sei que isso é duro, mas não é que eu estou dizendo que você não é salvo, mas ele está dizendo que você não é salvo. Porque um homem morto não consegue viver para algo. Então, se você realmente morreu, você não vai querer cumprir as concupiscências da carne, dos olhos e a soberba da vida. Você vai querer fugir, você vai querer viver para Cristo, você vai querer fazer o máximo possível para você ficar longe do pecado. Porque nós sabemos que o final do pecado é a morte. O final do pecado é a morte, ou seja, a separação entre o homem e Deus, né? E o inimigo, ele vai torcendo a palavra de Deus. É isso que ele fez com Adão e Eva. Quando ele foi com Eva, ele falou para você nem olhar, né? Nem olhar para aquele árvore da vida, nem tocar. Então, a Bíblia não diz que Deus diz para Eva não tocar. Ele colocou isso. Ela colocou. Ele tinha corrompido, né, a palavra de Deus e falou para ela, era uma coisa mais dolorosa do que o Senhor colocasse nas suas vidas. Então, muitas vezes o inimigo trabalha para você ver a justiça do Senhor como se fosse Jales e como se fosse a prisão, e para você ver a prisão, que é o pecado, como se fosse a liberdade. E muitas pessoas, e vocês conhecem, eu conheço, nós conhecemos muitas pessoas que já entraram nisso pensando que a graça e a misericórdia de Deus é a prisão, e a sua prisão que se chama de idolatria, de prostituição, de impureza, de lascívia, de feitiçaria, de homicídio, de injustiça. Isso é a liberdade. Mas isso não é a verdade. Quando o pecado entrou no mundo, Deus não podia mais ficar com a humanidade. Então, por isso, instituiu o processo de sacrifício. Em tudo isso foi mapeamento e a mapa para nós possamos ver Jesus Cristo, né? E quando ele morreu no cruz de Calvário, e quando ele foi sepultado e ressuscitou, ele deixou para nós o plantão da nossa salvação, para nós possamos vencer o pecado e não viver no pecado. Então, isso é aquilo que nós precisamos entender. É para nós vencermos o pecado e não vivermos no pecado. Então, segundo ponto, a pessoa verdadeiramente arrependida não vai querer viver no pecado no futuro. Não vai planejar viver no futuro. Uma pessoa verdadeiramente arrependida, eu conheci pessoas bêbados, né? Que estão se recuperando, recebeu o nome do Espírito Santo, foi batizado no nome de Jesus. E olha, veja bem, os bêbados que voltaram para os seus velhos amigos, geralmente, que eu tenho visto, não sempre, mas que voltaram para os seus velhos amigos, voltaram a falar e conversar com seus amigos no bar, jogar um sinuca, essas coisas que talvez nem são pecados. Voltaram para a sua bebida. E quem largou e diz, eu nem vou aproximar o bar, eu nem vou escutar a música que sai do bar, eu nem quero ficar próximo dessas coisas, porque eu sei que isso foi um vício na minha vida e eu não quero voltar para esse vício. Esse tipo de pessoa, sim, vai sair, porque essa tipo de pessoa não está brincando com o pecado. Amém? Então, você tem que entender que você não pode brincar com o pecado. Nós não podemos voltar. Se você está tentando vencer um cigarro, não vai para aquele parte do mercado que vende o cigarro. Ou não fique com seus amigos que estão fumando cigarro, porque isso vai dificultar a sua recuperação. Então, nós podemos viver no presente com Deus, no seu espírito, em oração, vencendo o pecado, ou nós podemos viver dominado por pecado. Então, é isso que eu quero dizer. Para quem é do mundo, o pecado é o seu mestre, mas quem é da igreja do Senhor, Jesus Cristo e o Espírito Santo é o nosso mestre. E quando nós deixamos de ser dominados pelo Espírito Santo e estamos sendo dominados por
pelo inimigo e tentações e coisas que, de novo, como que eu falei antes, que nós estamos dando terra para que o pecado, a concupiscência, conceber em nós e dar joio, aí para esse tipo de pessoa vai cair sim. Não tem como a gente ser livre se nós não decidimos agora aquilo que nós vamos ser. Então, outro pensamento que diz assim, a pessoa que está vivendo em pecado, né, ele está vivendo em pecado. Como nós podemos saber se uma pessoa está vivendo em pecado e não vivendo na graça? Nós podemos saber, como Romanos 6 e 11 diz, né? I need Romans 6 and 11. Can you pull it up for me? Romans 6, 11. Então, como Romanos 6 e 11 diz, para nós sermos mortos a ter pecado, né? Ele peca, primeira coisa, para uma pessoa que está vivendo em pecado. Em Romanos 6 e 11 diz, assim também vós que considerai vós como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Então, quem é realmente vivendo em pecado, ele vai pecar sem arrependimento. Vai pecar porque ele quer pecar. Ele vai desejar o pecado. Ele vai achar seus prazeres no pecado em vez dos seus prazeres com o Senhor. Vai querer ficar na mala influência e não vai agora... por exemplo, o pecado pode ficar por longe, a gente pode viver, pode ficar por perto, que a gente tem uma convivência, e pode ficar por dentro. Então, geralmente esses são os passos que a pessoa de longe vê o pecado, depois vai ter uma convivência com o pecado, como Israel tinha os tribos, né, quando eles idolatravam e adoravam os deuses alheios do Deus verdadeiro, eles tinham uma convivência, eles se deram bem, né, com aqueles inimigos de Israel, e começaram a dar bem com eles, e agora eles até começaram a desejar o pecado. E isso é o ruim, isso é o errado. Uma pessoa que está vivendo em pecado também deseja as coisas que a palavra de Deus tem proibido. A maneira que você deseja não é impressionante, veja bem, não é impressionante que uma pessoa deseja só aquilo que ele já tem experimentado. Muitos desejam carne porque eles já tenham experimentado uma carne. Muitos desejam pipoca porque já experimentaram pipoca. A criança só vai desejar uma comida se você alimenta a criança com esse tipo de comida. E a mesma coisa acontece com o pecado. A pessoa que está vivendo em pecado deseja o pecado que ele está experimentando, porque experimentar cria um desejo para a pessoa continuar no pecado. E isso sim está errado. Isso não é o plano e o projeto de Deus na sua vida. Nós temos que vir e ver que o Senhor é bom, né? É para nós experimentarmos que o Senhor é bom. É para nós vermos e para nós termos isso em nossas vidas, que Ele é bom. Mas se nós não deixamos, mas se nós deixamos de experimentar que Deus é bom, nós vamos estar cometendo pecado porque nós temos desejo para os pecados que a palavra de Deus proíbe, né? E também, quem está vivendo em pecado sabe que ele está fazendo o errado, mas ele vai fazendo desculpas porque ele faz o errado. Ele vai fazendo, mas é as minhas circunstâncias, é porque foi difícil. Ele vai julgando a culpa sobre as suas circunstâncias, né? E uma pessoa vivendo em pecado também, finalmente, ele vai negar aquilo que o Senhor está continuamente chamando ele para fazer, ou ela para fazer. Deus vai colocar em sua vida um pastor, um pregador, a sua mãe, pai, alguma pessoa justa diante do Senhor que vai advertendo você, dizendo, vire-se, vai dizendo sempre para você, não experimente com essas coisas, não faça isso, não faça aquilo, porque isso não vai levar você para o bem, mas para o mal. E quando nós deixamos de ouvir as pessoas que Deus tem colocado nas nossas vidas, talvez isso seja o último passo até a pessoa, não que Deus se condena a pessoa para não possa ser salvo, não, eu não creio isso, mas a partir desse momento a pessoa se condena. Você pode ler Romanos capítulo 1,
e sobre a degradação da humanidade em pecado, até o tal momento que o Senhor entrega, ou seja, que o Senhor não tem mais como alcançar, porque a pessoa já cortou todo o laço, já cortou o laço da palavra, já cortou o laço que representa oração, já cortou os laços da sua família, da sua igreja, dos homens de Deus, da mulher de Deus, e agora tem quem que vai falar para você? Quem que vai fazer o aviso que talvez você está indo na direção errada? Quem vai fazer isso para você? Você não tem ninguém. Então, quando não tem ninguém, fica difícil. Não é impossível, mas muito difícil que uma pessoa consegue voltar. Esse tipo de pessoa nunca morreu para o pecado. Eles ainda são vivos para o pecado. E vivo para o pecado, veja bem, vivo para o pecado significa morto para Cristo. Você não pode ser vivo. Eu não posso ser vivo no pecado e ainda ativo no propósito de Deus. Você não pode ser vivo no pecado e com chamado ativo na sua vida. É impossível isso. Quem você acha que você é? Que você vai pecando continuamente e acha que ainda você é vivo em Cristo? Não. Vivo no pecado significa morte para Cristo. Morte no pecado. Morte no pecado significa vivo para Cristo. Da mesma forma. Então, a gente tem que ver isso, né? Imagina uma esposa dizer para seu a gente não pode viver nos dois, vamos dizer, esferos, né? Imagina a minha esposa dizer, eu te amo, querido. Eu te amo muito, mas também eu amo muitos outros homens. Que horrível é essa? Você acha que você é agradado com isso? Você acha que bom que ela me ama junto com meia dúzia de amantes? Não, isso não acontece, não pode. Nosso Deus é um Deus zeloso, é um Deus que não aceita outro, é um Deus que odeia, repudia o pecado, porque separe você com o propósito de Deus. Não há e não tem como você viver por Cristo e também viver no pecado. Isso não pode existir. E mais que a gente veio falar isso, nós podemos ver o mundo cristão aceitar cada vez mais o pecado. Como nós podemos dizer, como a Bíblia diz, crucificar Jesus continuamente com nossas ações. Claro, nós sabemos que nós não vamos colocar ele no árvore de novo. Nós não vamos colocar ele no cruz de novo. Mas a Bíblia diz que com nossas ações, quando a gente volta para o pecado cada vez mais, é como se fosse nós crucificando ele de novo, todos os dias. Nós não podemos viver, Deus não possa viver no meu templo se o pecado vive no meu templo. Em 1 Pedro 2:11, eu já vou terminando, ele diz, amados, peço vós, como peregrinos e forasteiros. Olha, ele diz, você é peregrino, você não é cidadão deste mundo. Você é forasteiro, você não pertence a esse mundo, você pertence ao mundo vindoura, você pertence ao mundo que está por vir. Ele diz que vós abstentais das concupiscências da carne, que combatem contra a sua alma. Em Romanos 13:14 ele diz, mas revesti vós do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Ele está dizendo que a única maneira é para não dar lugar para a concupiscência viver. Olha, você vai ter pensamentos ruins, você vai sentir coisas, né? Se você é homem, eu tenho uma perspectiva do homem, minha esposa da mulher, você vai ver coisas e sentir coisas, mas eu tenho que zelar que o que tem lugar no meu coração é a palavra de Deus, e que eu não vou deixar que a tentação se conceber em minha vida, em minha alma, no meu coração, e trazer a morte, né? Em Romanos 6:12 e 13, desculpa, em 1 João 3:4, todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Então, pensamento errado é isto, né? Que a graça e a perdão combina muito bem com o pecado. E que isso é uma coisa que eles se dão muito bem. Vai lá,
tenta fazer o melhor, mas se não fazer o melhor, a graça e a misericórdia vai estar te esperando e tudo mais. Mas a gente não entende que a graça é o inimigo do pecado. Não é um amigo do pecado. Graça é o inimigo do pecado. Morto o pecado, viver por Cristo. Muitos amem o pecado porque tem sido um estilo de vida. Mas a graça é o veículo que traz a salvação até nós. E esse veículo que traz a salvação até nós não é corrompido. O que vem do Senhor é puro. O que vem do Senhor é perfeito. O que vem do Senhor é maravilhoso. E nós não podemos experimentar a graça e a misericórdia de Deus até tal ponto que nós deixamos que o inimigo enraizar o pecado em nós, até tal ponto que nós não podemos mais ouvir as vozes do Senhor. A voz do Senhor através do nosso pastor, através da nossa família, através das pessoas mais amadas por nós. Eu quero dizer para quem está longe do Senhor, isso não é uma mensagem de condenação, não. Isso é uma mensagem para você se consertar. O arrependimento também não é sentir mal para aquilo que você fez no passado. E chorar não é pecado também. Não é pecado. Eu já vi tantas pessoas que vêm aceitar Jesus no altar que voltam para o seu pecado no próximo dia. Não, não é só isso. O arrependimento significa uma morte para o pecado. O batismo significa mais ainda isso. Que quando você sai da água, você é redimido, você é novo, você tem o nome de Jesus na sua vida que você possa vencer. E quando você é cheio da presença de Deus, o Espírito de Deus com a evidência em falando outras línguas, significa que você tem uma espada na sua boca, que é o Espírito de Deus, que você consegue vencer o inimigo. Mas veja bem, você não vai vencer nada se você não largar e se você não parar de desejar o pecado. Morrendo para o pecado não significa um medo das consequências do pecado. Muitos só têm medo das consequências do pecado. Não significa só isso. Morrer para o pecado também não é um zelo religioso, né? Talvez um zelo religioso, a pessoa vai se fazer parte de um movimento que é muito radical religioso e largar o pecado, mas voltar depois, porque não tinha, né, um chamado, não tinha relacionamento com Jesus. Também morrer para o pecado não é apenas resistir à tentação, mas é para nós tiramos até tal momento que essa tentação nem vai afetando a gente, né? São os indícios, mas quando a gente é morto para o pecado, já terminando, morto para o pecado significa isso, que o pecado não tem mais influência sobre nós. Uma pessoa morta talvez tenha dívida, as suas dívidas são perdoadas, porque o homem morto não consegue pagar as suas dívidas, não consegue. Uma pessoa morta significa para o pecado que você não tem mais sobre as suas influências do pecado e que você tem lançado fora as práticas do pecado e que você agora se sente indiferente dos prazeres do pecado. A bebida não mais é um desejo por você. O meu pai, ele era bêbado, ele bebia muito, muito, e ele entrava à igreja, ele e a minha mãe entravam à igreja e foram salvos. Mas agora ele não tocou uma bebida faz mais quase 40 anos, né? Meu pai é velhinho, viu? E ele pode ver uma bebida passando no restaurante e para ele nem é aí. Antigamente isso seria, meu Deus do céu, eu quero isso. Mas agora ele é morto ao pecado. Por quê? Não tem mais prazer nisso. Ele não vê isso. E nós também, quando o pecado fica batendo a porta, né? E chamando a gente, Aaron, vem, experimente, nós conseguimos nem ouvir. Tudo bem, eu nem preciso isso. Morte para o pecado significa também que nós podemos ficar fixo, sem mover na presença de uma oportunidade para o pecado. Por quê? Oportunidade vai apresentar, sempre vai apresentar. Mas morto para o pecado significa como José, né? Imagina José que está na casa de Potifar e lá ele era morto para o pecado. Veja,
Porque lá a esposa de Potifar foi perseguindo ele. Ele sabia, se eu fugir dela, eu vou colocar a minha carreira em risco e eu vou colocar tudo e também eu vou fugir uma coisa prazerosa no momento. Mas nós podemos ver que a maneira que ele respondeu ao pecado foi fugir do pecado. Foi fugir, não foi tentar ficar lá, negociar, ficar de boa com o pecado. Não foi nada disso, não. Ele fugiu do pecado, ele foi correndo. Tudo bem, leva consequência, vai me levar para a prisão. Tudo bem, porque o pecado não tem mais momento em mim. Se você era uma pessoa que gostava de fazer apostas e fazer, sei lá, não sei como falar em português, talvez é o jogo de bicho, né? Aquele jogo. Você é uma pessoa que, nossa, sempre gostava de ficar nos seus dias no bar, jogando sinuca com seus amigos e tudo mais. Talvez no início vai ficar difícil você largar isso, mas continue, porque quando você chegar para ser morto pelo pecado, realmente você era drogado, viciado. Quando a pessoa começa a fazer o crack lá próximo de você, não fica com mais desejo de fazer. Porque realmente você está vencendo o pecado e você está vivendo com Cristo. Um homem morto não pode pecar, não pode ficar bravo, não pode ficar se desviando do propósito de Deus. Não, ele é morto. Então eu quero encorajar vocês. Tudo que está no mundo, a Bíblia diz, em 1 João, se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Tudo que ama no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência. Mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amém? Então, eu não quero chegar ao final, como Romanos 6:23, e diz assim, porque o salário do pecado é morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna com Deus. E talvez você está dizendo, mas a Bíblia não fala sobre calça comprida e cabelo. Olha, Paulo escreveu em 1 Coríntios 10:23, todas essas coisas me são listas, mas nem todas essas coisas me convêm. Todas essas coisas são listas, mas nem todas as coisas edifiquem. Às vezes, uma coisa que é pecado para você, talvez não é pecado para mim. E o que é pecado para mim, talvez não é o pecado para você. Porque o Senhor está nos guiando. Quem está nos guiando nessa jornada não é a religião, não é a placa da igreja, não, mas é o Senhor Jesus Cristo que está nos guiando. E às vezes, nós podemos deixar. E olha, você vai ter uma voz da sua consciência falar na sua vida. Quando você for fazer uma coisa, falar algo, ir para fazer algo, e essa voz vai dizer, não, para, não faça isso. E nós podemos responder e dizer, tá bom, eu vou parar. Ou nós podemos negar e fazer. E logo em seguida, essa voz vai ficar diminuindo. E isso é muito triste, porque essa é a voz do Senhor diminuindo nossas vidas. Dizendo, olha, Aaron, eu tenho muito mais para você, mas você não largou a vida do mundo. Você está amando demais o mundo e não amando me amando. Então vamos amar o Senhor Jesus com toda a nossa vida, com todo o nosso coração. Vamos ficar na palavra, vamos ficar na oração. Vamos deixar, em vez dessa voz do Senhor em nossas mentes, diminuir. Vamos aumentar cada vez mais. E dizer, puxa, eu sei que nem é pecado, mas eu não vou fazer. Porque são lícitas, mas essas coisas não estão me edificando. Então eu vou deixar a parte e eu vou correr a corrida que o Senhor tem colocado para mim. Como um que vence, como 1 Coríntios 9 diz. Então, gente, eu creio em vocês. Deus crê em vocês. Ele quer que você vence. Ele quer que você continue. Ele quer que também você ir muito mais além, que você não vive no ciclo de pecado, vivendo em pecado, caindo no pecado e faz... Não, mas Ele quer que você vença o pecado. E Ele quer que você sobe mais um nível. Ele quer que você, como Efésios 2 diz, é feito sentar com eles em lugares celestiais, na sua graça. Lugares celestiais significa que não existe o pecado lá no lugar celestial. Mas se nós vivemos nesse roteiro de pecado, pecar, arrepender,
querer pecar por causa do desejo, por causa de não mudar o nosso hábito, por causa de não mudar o nosso solo, o nosso coração e voltar a arrepender. Se nós fizermos isso, nós não vamos poder viver a plenitude que Deus tem para você e para mim. Eu quero que vocês se encorajem nesse momento, enquanto que nós terminamos, para saber que se Deus é por nós, quem será contra nós? E 1 Timóteo 2:8 também fala sobre como nós devemos se aproximar de Deus. E às vezes Deus está querendo fazer muito mais em nossos cultos, nossos encontros, nos lives, na transmissão. Mas existe o problema de que é chamado pecado que está nos separando. Existe o pecado que está uma barreira que quando você está aqui, o louvor vai subindo, mas bate um teto chamado pecado e desce. Porque o Senhor está querendo que o coração fique limpo, que o coração esteja pedindo perdão e seja limpado e purificado e puro na sua presença. Em 1 Timóteo 2:8 diz: quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar. Orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e nem contenda. Então ele está dizendo, você deve orar a todo momento com as mãos santas, ou seja, aquilo que você vem fazendo, que você não tem mancha do pecado sobre vós. Então você está dizendo, mas o que é o pecado então? Essa é a resposta. Em 1 Coríntios 6:9-10, Romanos 1:29-31 e Gálatas 5:19-21 são listas básicas. O que é o pecado? Não são completas. O pecado é uma coisa difícil, muito difícil definir o que é o pecado, né? Porque se trata com o coração, mas coisas que são pecados são imoralidade sexual. Isso é muito prevalente em nossas igrejas, muito prevalente também em nosso país. Ladrões, pessoas gananciosos, homossexuais. Olha, eu não sou contra os homossexuais, que você tá. Eu creio que como ladrão, como qualquer, o Senhor pode te salvar e vai te salvar também. Eu vou te abraçar, te amar. Eu não sou preconceituoso, eu não sou nada disso. Eu quero o melhor para você, mas também eu quero que você vive na graça, na misericórdia de Deus. Talvez o mundo tenha dito que eu não posso fazer isso, que os homossexuais estão cometendo pecado, mas a Bíblia diz isso. Não sou eu que diz isso, a Bíblia diz isso. Não significa que você é uma pessoa horrível, não significa que você é o pior dos piores, não, somente significa que você é como nós éramos, pecadores sem esperança, sem graça, mas quando nós arrependemos, nós chegamos à graça do Senhor, nós podemos experimentar essa graça e ser perdoado, redimido e também viver uma vida com Cristo. São homossexuais, adúlteros, pessoas que cometem adultério, é pecado, separa você com Deus. Fornicadores, bêbados, idólatros, pessoas que amam. Idólatra significa quem ama, não é quem dobra diante do estátua, não. É quem ama algo mais do que Deus, é idolatria. O que é posto diante de você mais que Deus é idolatria. Também Romanos 1 está falando a injustiça. O Senhor odeia a injustiça, inveja, homicídio, contenda, soberbos, inventores de mal, crianças desobedientes, infiéis, mentirosos, prostitutas, impureza, lascívia, idólatras, feitiçarias, ciúmes, iras, facções, dissensões, orgias. Essas são listas pequenas também. Tem muito mais além que é pecado, que separa você com Deus. Mas graças seja o Senhor, que nos faz vencer. Tem esperança para você, para sua família. Está na presença de Deus, na palavra de Deus. Você vai poder conseguir, irmão e irmã. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu creio em você. E nesse momento, se você precisa pedir perdão, entre no lugar secreto com Deus e começa a falar para Ele: Senhor, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu falei isso, eu pensei isso. E o mais que você vai fazendo a confissão dos seus pecados no Senhor, Ele vai, e você vai pedindo perdão, Ele vai perdoar você, você vai ser branco, você vai ser sem mancha. E a partir desse momento você vai poder viver realmente o projeto e o propósito que Deus
tem para a sua vida. Amém? Que Deus abençoe todos vocês. Já termino. Muito obrigado mais uma vez. Eu sei que essa lição foi talvez um pouco longa, né? Estou olhando agora 47 minutos. Mas eu queria falar o que é o pecado, né? E quais são as suas consequências. E a consequência do pecado é a separação do homem e a mulher com Deus. Mas através do Espírito Santo nós podemos ter essa conexão consertado e bem feito na hora que nós precisamos. Que Deus abençoe todos vocês. Deixe nos comentários suas perguntas, pedidos de oração, qualquer coisa. Ajude a gente a compartilhar para os seus amigos, se essa palavra abençoa vocês. E na próxima semana vamos estar falando de novo. A minha esposa, eu acho que vai estar fazendo a próxima lição, que é a concupiscência da carne, né? E vai ser maravilhoso. E vamos estar examinando esse mês em consagração diante do Senhor, para nós possamos viver no melhor que Deus tem para nós. Deus abençoe todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até a próxima.